Saudações! É com grande satisfação que participo deste grande evento que é a Semana Pedagógica Moonshot Julho 2022, junto a dezenas de outros educadores. Eu sou o professor André Rocha. Sou professor na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, licenciado em Pedagogia e Computação. Sou mestrando em Tecnologias Emergentes na Educação, Google Innovator e Trainee, e também sou membro da Sociedade Brasileira de Computação. O meu tema é o metodologias ativas e humanização das relações tecnológicas. E o objetivo dessa apresentação é trazer para vocês algumas informações sobre diferentes formas de aprendizagem, uma diferença entre aprendizagem linear e aprendizagem reticular, exemplos de metodologias ativas e impressões relacionadas à humanização das relações tecnológicas. Bom, começando aqui o nosso tema, eu trago um assunto que já é discutido já há algum tempo, que é sobre as pirâmides de aprendizagem. Então, as metodologias ativas procuram instigar o raciocínio do educando por meio da combinação de diferentes estímulos didáticos, alguns deles presentes na pirâmide de aprendizagem. E para muitas pessoas que pensam que as pirâmides de aprendizagem elas buscam uma temática recente, os primeiros registros com relação a essa preocupação de diferentes formas de assimilação de conhecimento, elas datam de 1852, né? Então, eu fiz uma pequena pesquisa, né? Então, essa primeira publicação aí, conhecida, ela é de 1852, atribuída a C.W. Jahn, né? E o interessante é que nesse texto, né, ele até parece um pouco poético, porque na verdade trata-se de uma publicação relacionada ao teatro, né, e o texto traduzido ele fica da seguinte forma: não conhecemos nenhum método de instrução ainda inventado que incorpore tão amplamente os elementos do sucesso como as representações dramáticas. Foram verdadeiramente eloquentemente comentadas que o que lemos muitas vezes falha em produzir uma impressão na mente. O que ouvimos não encontra lugar permanente na memória. A memória, mais aquilo que vemos, torna-se gravado na lembrança, sobrevive a todas as vicissitudes e mudanças que podemos encontrar. Seu interior está sempre ao nosso dispor e não raramente acompanha seu possuidor até as últimas horas de sua estada terrena. Continuando aqui com relação à pirâmide de aprendizagem, a gente tem também um artigo do Jornal da Educação de 1913, né, que ele cita Montessori. Então, numa parte do texto, né, ele diz o seguinte: o professor aparentemente ocupando apenas uma posição secundária entre as crianças, também deve observar reações físicas, indícios de fadiga, falta de coordenação dos músculos, nervosismo, reação do tempo, capacidade de respostas, memória e muitas outras coisas. Se a nota-chave do método Montessori é fazer a criança aprender mais por autoatividade do que por qualquer outra forma, por lembrarmos 2/10, né, 20%, vamos traduzir mais ou menos o que diz esses números, 20% do que ouvimos, lembramos de 5 a 10, né? Então, 50% do que vemos, lembramos de 70% do que tocamos, lembramos de 90% do que fazemos. Se uma criança não reage a certas partes do material didático e seu significado, geralmente é o caso de que ela não está pronta para elas. Toda a nossa educação deve ser tal qual que nos permita fazer por nós mesmos. Então, assim, esses dois primeiros textos, né, se a gente já trouxer para o século passado, a gente tem aí um dos defensores dessas pirâmides, né, ou cones de aprendizagem. Então, no século passado nós tivemos Edgar Dale, né, e ele apresentava essa pirâmide de uma forma mais estruturada, né? Então, e na parte, no topo da pirâmide, na parte mais alta da pirâmide, a gente vê aí que, com relação à aprendizagem, 10%
né, do que é aprendido, ele se dá pelo meio tradicional, né, que é a leitura de livros, revistas e artigos, e a parte mais consistente, né, o que se obtém mais sucesso daquilo que é estudado, né, ele é aprendido por meio do que se pratica, né? Então, o que ele quer dizer é que, com relação à aprendizagem, quando o estudante, né, ele pratica o que está sendo estudado, ele tem uma chance maior de êxito. E aí há uma pequena divisão, né, com relação ao percentual, em que nós temos aí a metodologia passiva, que é a forma tradicional de ensino, né, com exemplos aí tradicionais de ensino, e a metodologia ativa, né, que quando a gente vem aqui para mais um precursor, né, mais um defensor dessas categorias de aprendizagem, a gente chega a William Glasser, né, que na década de 60 atribuíram a ele essa pirâmide aí de aprendizagem, né? Então, novamente, a gente tem exemplos aí que partem do 10%, que seria apenas uma leitura convencional, até 95%, que seria quando o estudante, né, ou a pessoa que está aprendendo, ela explica, resume, ela estrutura, ela define, ela generaliza, ela elabora, ela ilustra, né, o seu conhecimento. O curioso é que essa pirâmide, né, de aprendizagem que é atribuída a Glasser, ele mesmo não reconhece a autoria, né? Ele não se coloca como o criador dessa teoria, né? Então, essa pirâmide é atribuída a ele, mas não há uma publicação oficial, né? Não localizei nas pesquisas que realizei, e outros pesquisadores também não informam uma publicação oficial que atribui a Glasser, né, a pirâmide de aprendizagem. Continuando aqui com relação a essas pirâmides de aprendizagem, uma consideração bem importante para que seja feita é que existem variáveis, né? Muitas variáveis elas podem afetar a assimilação do educando. Se o aluno já sabe algo sobre o assunto, a assimilação de uma nova informação certamente será muito melhor. Ou seja, se ele traz um conhecimento prévio daquilo que está sendo estudado, a assimilação dele com relação a esse conhecimento ela vai ser mais produtiva. E a variedade de estímulos pode aprimorar muito a aprendizagem. No entanto, né, saber quais deles são mais eficazes é uma tarefa que requer uma abordagem individual de cada pessoa. O que eu quero dizer com isso? É que, embora exista uma padronização com relação a esse percentual, né, eles estão querendo dizer que existe um percentual ali atribuído a tipos diferentes de abordagem, cada indivíduo ele vai ter um aproveitamento diferenciado. Então não adianta eu pegar e padronizar dizendo que todos os estudantes que praticarem, né, o assunto estudado, eles vão aprender 90%. Tá? O que quer dizer ali na pirâmide. Mas não significa isso. Né? Na prática, a gente sabe que alguns estudantes, mesmo praticando aquilo que estão estudando, eles, por qualquer que seja a dificuldade ou influência do meio, ele pode acabar não assimilando como a gente espera. Né? E aí, nisso, a gente tem aí, para diferenciar os dois tipos de aprendizagem, né? Nós temos a aprendizagem tradicional aí, que é a aprendizagem linear, né? Normalmente essa aprendizagem ela é hierarquizada, então a gente tem uma pessoa que emite o conhecimento e uma pessoa que ela é receptora desse conhecimento. Então essa transferência de conhecimento ela se dá aí de maneira linear, né? Ela se dá de um interlocutor para um receptor. E aí o estudante ele tem acesso individualmente ao conhecimento por meio do professor e do material didático que esse professor está utilizando. E também nós temos aí a aprendizagem reticular, né? É um termo novo, é um termo que muitas vezes é atribuído a outras áreas da ciência, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, o tecido reticular,
E aí, na educação, essa aprendizagem reticular, ela vem como um sinônimo aí de aprendizagem em rede, né? O reticular aí é um adjetivo relacionado ao substantivo rede, né? Então, que está entrelaçado, que é o momento em que o estudante participa simultaneamente da própria formação e da formação dos outros estudantes. Então, já percebam aí nessa forma de aprendizagem reticular que já há uma nuance diferenciada daquilo que a gente entendia como uma educação tradicional, né? E aí, a gente tem para George Simons, ou Siemens, perdão aí se eu falho com a pronúncia, sobre a forma linear de ensino, né? Tem que deixar para trás essa forma de apresentar a informação como objeto hierárquico, perdão, hierático, né? Não é hierárquico no sentido de seguir uma hierarquia, mas é no sentido hierático de se trazer como uma forma religiosa, uma forma rígida, né? Que a informação ela vem de uma maneira tratada, né, religiosamente, em que o conhecimento ele é intocado, ele tem que ser oferecido daquela forma da qual ele se apresenta. É isso que quer dizer ali o hierático, né? Perdão pela confusão com hierárquico, né? Embora, se a gente analisar hierarquia, né, que é uma forma que o professor trabalha, né, a sua influência com o educando, ele também serve dessa forma. Hierático, que é a forma tradicional em que o conhecimento ele não é tocado, né? Ele tem que ser oferecido daquela forma rígida, né? Quase que como uma forma religiosa de ser trabalhado. A informação em rede tem estrutura reticular, o que nos leva a enunciar alguns princípios úteis para dar conta de uma formação conectada. Elementos que devem estar presentes no desenvolvimento das interações de aprendizagem de conhecimentos saudáveis e que devem ser lançados em consideração antes de criá-las. Então, a gente tem aí, né, segundo o Siemens, que existem sete elementos em que a gente tem que ficar atento quando a gente trabalha com relação à educação reticular, né? E já adiantando, né, dando como a gente diz na atualidade, dando um pouco de spoiler, né, essa aprendizagem reticular, ela tem muito a ver com a metodologia ativa, né? Então a gente vai ver aqui esses elementos, né, esses 7 elementos que estão relacionados, né, à aprendizagem reticular. Propósito, né? Por que existe o espaço? Que problema tenta resolver? Que estado ideal pretende criar? Nós temos que nos preocupar com a identidade, né? Se cada membro pode criar e controlar sua própria identidade, se os indivíduos podem ser indivíduos ou desaparecem dentro de um grupo, né? Então, se há um silenciamento com relação a contribuições diferentes, então ele já não aborda a aprendizagem reticular, né? Então, há essa preocupação dos indivíduos poderem ser tratados como indivíduos, né, em suas diferenças. Relevância, né? Os membros do espaço do conhecimento podem se dar conta do seu valor dentro do espaço de aprendizagem? O propósito da ecologia está em sintonia com seus interesses e desafios no momento? Nós temos também a facilidade de uso e integração, né, que se trata de um espaço, né, fácil para as pessoas, que a única coisa que querem é se conectar, aprender, compartilhar conhecimento com os demais. Então, há essa preocupação da facilidade do uso. Social, a ecologia, né, o conjunto dos indivíduos relacionados a essa aprendizagem, eles estabelecem relações entre si, eles se comunicam. Vida e atividade. A ecologia é viva. O conhecimento novo é explorado, compartilhado e expressado, né? E aí nós temos, e por último aqui, né, o 7º item, que é a diversidade. A ecologia facilita o acesso a diversos pontos de vista, opiniões e perspectivas. Os indivíduos podem expressar sua opinião sem ressalvas. As ideias marginais ou alternativas são valorizadas. Então, esses 7 pontos aí que são analisados com relação à aprendizagem reticular,
elas se relacionam, né, e elas são pré-requisitos para a gente entender a, o conceito básico da metodologia ativa, né? Que é uma nova maneira de pensar o ensino. O ensino tradicional vai ser trabalhado de uma forma diferente, né? Ele vai deixar de ser tradicional com isso. Se vamos considerar também os princípios da Base Nacional Comum, né, a BNCC, temos o estudante como protagonistas do seu processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente deixa um pouco de lado aquela responsabilidade que ficava somente com o professor e traz ela para o lado do estudante também. Então, o estudante ele passa a ser um protagonista da sua própria, né, do seu próprio processo. E aí, resumidamente, a gente tem como uma metodologia que proporciona aos estudantes condições para que eles se guiem, né? Eles se desenvolvam educacionalmente, se esquivando daquele modelo que existia, né? E era considerado tradicional, com o professor sendo o único responsável. Então, quando metodologias ativas, né, de aprendizagem, o ensino é feito por meio de práticas e com feedback imediato. Então, de forma rápida, né, o estudante ele já tem ali indícios daquilo que ele está desenvolvendo, né, daquilo que ele precisa desenvolver para ser o protagonista da própria aprendizagem, né? Então, os estudantes eles passam por estímulos, né? Eles são estimulados a tomar frente, a assumir, né, a independência, né, do seu processo, participando ativamente. E o professor ele deixa aquele lado de responsável, de único responsável, para ser um mediador, né, na solução desses problemas, de elaborar os argumentos e as ideias, no trabalho com as equipes e outras competências, né, que são relacionadas à responsabilidade, independência, proatividade, à ética e outros mais. Bom, a gente tem aqui alguns tipos de metodologias ativas que são comumente utilizadas, e essas vamos dizer assim, essas técnicas, esses tipos de metodologia, eles nem sempre são utilizados isoladamente, né? Então, o professor ele pode se valer da utilização de vários desses tipos, né, associados de acordo com aquele momento que ele precisa, de acordo com o tipo de estudante que ele está trabalhando, de acordo com a faixa etária do estudante que ele está trabalhando, né? E não significa necessariamente que ele precisa ficar com um único tipo de metodologia ativa. Ele pode utilizar mais de um, né? Desde que ele entenda que aqueles tipos ali eles são mais adequados, né? Para cada momento. Então, o tipo mais comum que a gente tem atualmente de metodologia ativa é a gamificação, né? Que é um dos principais tipos aí que se utiliza ultimamente, né? Que trata essencialmente de trazer elementos comuns a videogames, como desafios, regras, narrativas, storytelling, em geral, para o ensino. Então, um exemplo clássico aí que a gente tem utilizando a tecnologia e que é uma forma bem prática, bem fácil de se produzir, são as escape rooms, né? Que a gente tem formulários, por exemplo, o formulário Google, a forma de fazer uma limitação no envio, né, de respostas, em que o formulário ele só vai avançar à medida que as respostas forem dadas corretamente. Né? Então o estudante ele só vai conseguir enviar o formulário se ele for acertando as perguntas. Né? Isso é uma forma de gamificar uma atividade. Então, o professor ele prepara as perguntas e o estudante ele vai respondendo, e à medida que ele responde corretamente, ele vai avançando no formulário até ele conseguir enviar. Né? Então, podem ser aplicadas charadas, desafios, né, para que ele jogue, né, com esse formulário e consiga conhecimento com isso. Então, é uma forma de tornar aquele exercício ali um jogo, né? Isso é gamificar, é transformar uma atividade que no momento tradicional ela seria uma atividade chata em uma atividade mais interessante para o estudante, em que ele vai interagir ali com uma ferramenta, né?
A storytelling, perdão, gente, eu pulei aqui, a design thinking, né, que é, como o nome já sugere, é o pensamento voltado para o design, né? Então ele visa olhar para os problemas de novas maneiras, utilizando de lógica, né, imaginação, intuição, bem como a materialização da solução por meio da prototipagem e testagem. Né? Então, a forma do pensamento, né? O estudante ele é estimulado a pensar a formas de resolver, né? Os problemas, né? De analisar de maneiras diferentes, né? Como um desenho, né? De sequencial ali com formas, né? De resolver problemas, muitas vezes o mesmo problema, mas resolvido de forma diferente. Cultura maker, né? A cultura maker, ela vem aí associada a outras áreas tecnológicas ou mesmo não necessariamente tecnológicas, mas que trabalha a reutilização de materiais, a de se levar muita importância essa questão da reutilização de materiais, porque permite que os estudantes tenham uma conscientização, né, com relação ao meio ambiente, né, a reutilização aí de materiais. E a cultura maker ela é baseada nos princípios do do it yourself, né? Então faça você mesmo. Na prática, a apresentação de problemas e recursos para resolvê-los, elas acontecem de maneira intuitiva, né? Criando soluções por si, utilizando conhecimentos aprendidos em sala de aula. Tem um exemplo que eu utilizei aí, a imagem que eu utilizei, uma mesa com itens de robótica, com itens de eletrônica, né, ferramentas, fitas adesivas. Então, a cultura maker ela se vale de diversas formas de materiais, diversos tipos de materiais para trabalhar essa criatividade, né, no estudante. Aprendizado por problemas. Então, ele permite que os alunos exerçam um aprendizado a partir de desafios, né? Trabalhando com a criatividade, a reflexão, os cenários eles podem sugerir problemas em diferentes habilidades, né? Que vai demandar aí o estudante resolver, né, esses problemas de acordo com as habilidades esperadas ali pelo professor, né? O estudante ele recebe um problema específico, né, há um cenário ali com relação ao problema, e aí há uma sequência de processos, né, que precisam ser seguidos para que esse problema seja resolvido. Então, na imagem aí que eu coloquei, há um diagrama, né, com o cenário do problema, em que há a identificação dos fatos, a geração de hipóteses, a identificação de deficiências, né, até chegar num determinado momento em que os conhecimentos são aplicados, né, para a resolução desse problema aí, e termos como uma conclusão, né, se esse problema ele foi resolvido e os passos que foram adotados para que esse problema fosse resolvido. Estudo de caso, né, então, mais uma vez, tem uma certa similaridade com a questão da resolução de problemas, né, mas trata-se de pegar um fato, né, e a partir desse fato fazer todo um registro, uma documentação com relação a o que levou a esse fato ter acontecido. Então, há uma investigação aí, né, para a solução, né, para discutir possibilidades para que esse fato, se for, por exemplo, um fato útil, né, ele vai ser estudado de forma que ele possa ser replicado. E se for um problema, ele vai ser estudado para que ele seja evitado, né? Então, cada estudo ele vai ter ali uma quantidade de objetivos, né, que são coerentes ali com o contexto, né? Se é um contexto bom ou se é um contexto não tão bom assim. A gente tem a aprendizagem por projetos, né, que trata de um mecanismo que propõe aos estudantes identificarem uma situação que não precisa ser um problema, né, mas pode ser melhorado criando uma solução que segue uma linha de raciocínio. E essa linha do raciocínio ela vem desde o que, para quem, para que e de que forma, né? E aí há esses questionamentos e a resolução, né, a resposta para esses questionamentos, normalmente ela vem com relação
as decisões, né, que os estudantes vão tomar de acordo com o que eles entendem ali de necessário no momento. Diversas escolas trabalham, né, com essas metodologias de projetos, né? Então, a metodologia de projetos ela vem aí como uma forma de trabalho que não depende de materiais, não depende de uma grande quantidade de materiais na maioria dos casos, e ela é muito útil com relação a esse protagonismo dos estudantes. Então, os estudantes eles podem ter uma participação muito efetiva quando se trabalha com projetos na escola. Sala de aula invertida, né? A sala de aula invertida também é uma metodologia muito utilizada, principalmente quando a gente trabalha a questão do online, né, de disponibilização de materiais online. A sala de aula invertida, ela auxilia, né, ela é auxiliada por tecnologia e ela transforma, né, o ambiente, esse ambiente virtual dedicado ao estudo, ou mesmo um ambiente que não se entende como o tradicional da escola. Então, a casa, a rua, um meio de transporte, em qualquer lugar em que o estudante ele possa ter acesso à tecnologia, que seria um tablet, um smartphone, um laptop, ele consegue visualizar materiais de ensino-aprendizagem, né? E aí, basicamente, essa sala de aula invertida, ela trabalha com a dinâmica de que o estudante ele tem um acesso prévio a o que vai ser estudado na aula, né? Então esse acesso prévio permite que ele já conheça o assunto, já se interaja com o assunto e quando acontecer a aula propriamente dita, ele não vai ser um receptor de conhecimento, ele vai interagir com o professor com o conhecimento que ele já adquiriu previamente, né? Por isso que ela é invertida, porque o estudante ele tem o conhecimento antes da aula propriamente dita, né? E quando ele chega na aula, ele já tem conhecimento suficiente para ele discutir com o professor, ele já vem com dúvidas para que sejam sanadas pelo professor. Né? Então, isso torna o processo de aprendizagem ainda mais dinâmico, né? Ainda mais interativo entre o estudante e o professor. Seminários e discussões. Não se trata de nada de um assunto novo, né? Quando a gente fala de seminários, né? A maioria de nós que estamos, por exemplo, participando dessa semana pedagógica, a gente passou por algum tipo de seminário, né? E de discussões. E é uma metodologia ativa, né? Que o professor ele vai propor um tema e os estudantes eles vão se posicionar com relação a esse tema, né? Então, é uma forma de desenvolver um potencial argumentativo. Os estudantes eles vão defender seus pontos de vista e muitas vezes eles vão ser colocados em situações que eles precisam sair da zona de conforto intelectual deles, né? Então, eles vão ter que se posicionar e nesse caso existem debates, né, em que o professor ele pode colocar dois grupos e cada um vai defender um ponto de vista e aí toda a dinâmica de atividade é exatamente de argumentos e contra-argumentos, né? Então essas discussões elas podem ser bastante produtivas, né, para esse sentido aí de desenvolver o potencial argumentativo. Pesquisa de campo, né, possibilita que o ensino, o engajamento e a prática do pensamento analítico aconteçam fora do ambiente de sala de aula, né? Então, o professor ele estabelece um objetivo para que esse objetivo ele seja alcançado a partir de uma pesquisa em que os estudantes vão fazer fora do ambiente de aula propriamente dito. Na maioria das vezes acontece com os famosos passeios, né? A escola mobiliza ali um transporte para os estudantes e eles vão para algum local previamente escolhido, previamente planejado, para que eles façam um levantamento ali de informações relacionadas àquele objetivo ali de pesquisa. A aprendizagem entre os pares e times, né, é algo também não novo, mas que deve ser estimulado como um tipo de metodologia, né, em que os pontos, né,
como liderança, delegação de tarefas, elaboração, empatia, entre outras habilidades, elas são trabalhadas, né? Então, quando a gente pede para os estudantes montarem grupos de trabalho, eles vão estar trabalhando, eles vão estar aprendendo entre si. E aí é onde é trabalhada essa questão da delegação de tarefas, o que cada um daquele grupo vai se propor a fazer. Tem que ser entendido que a empatia deve acontecer, porque eles têm que se respeitar para que o trabalho aconteça. Eles devem colaborar uns com os outros para que o trabalho aconteça, né? E essas habilidades também são trabalhadas, né? Além, é claro, do conteúdo e do material pedagógico, ali, do material curricular proposto pelo professor. Storytelling, né? Que é a elaboração de narrativas sobre os temas estudados em sala. Então, é aplicado em qualquer uma das metodologias, desde a gamificação até as pesquisas de campo e seminário. Então, há uma sequência de história, né, uma preparação de roteiro ali para que se explique, para que se narre, né, um tema, né, trabalhado em sala. Então, ele basicamente é uma história que conta o conteúdo que foi trabalhado em sala. Ensino híbrido, né, o blended, né, é uma modalidade de aprendizagem que mistura o modelo presencial com o modelo à distância, né? Então, é possível criar um ecossistema de aprendizado flexibilizado, né? A mediação por tecnologia e a participação do professor, que ocupa ali uma posição de mentor. Durante a pandemia, o ensino híbrido ele foi tido como um grande auxílio para os professores e para os estudantes, né? A gente teve durante 2 anos, principalmente no ano de 2020, grande necessidade do uso à distância, né? Do modelo à distância. E aí, aos poucos, esse modelo à distância ele foi sendo retomado com a substituição para o retorno presencial. E aí o modelo híbrido ele acaba, né, auxiliando os professores para aqueles momentos em que nem sempre o estudante ele pode estar presente na sala de aula, né? Então ele consegue trabalhar o conhecimento de maneira remota também. Rotação por estações é quando o professor divide a turma em grupos e cada grupo ele consegue trabalhar temas específicos, né, separados, e aí esses temas eles vão evoluindo gradativamente. Um exemplo seria, por exemplo, uma produção de texto, né, em que o professor distribuiria desde da primeira parte como um material de leitura, de estímulo, né, com relação a temáticas diversas, indo pela parte de elaboração, de argumentos, de frases, de materiais escritos, né, de parágrafos, até a conclusão ali, que seria uma redação, né, já com a devida análise, a devida correção propriamente dita. Então, seria desde o início do estudo até a conclusão, né, que seria o texto propriamente dito. Então, vai desde uma etapa básica até a conclusão, evoluindo gradativamente. Então, a gente tem aí, com relação às metodologias ativas, essa preocupação de tornar o estudante como o protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. Mas também há uma certa preocupação com relação às relações tecnológicas que existem, né? Que essa necessidade de tratar de enxergar o ser humano que se propõe a usar a tecnologia, bem como aquele que receberá o resultado sistematizado deste uso. Então, é entender que a tecnologia ela é importante, mas o ser humano que depende dessa tecnologia, ele tem que ser considerado importante também. Então, a gente tem que primar pelo uso adequado, pelo uso ponderado da tecnologia, de modo que uma coisa não substitua a outra. Né? Então, a gente precisa entender que a tecnologia deve nos servir, facilitando atividades que a gente tem aí repetitivas, degradantes, né? Mas sem ocupar a nossa autonomia,
né? Ou como pode acontecer nos tornar dependente ou escravos dela. Por que eu me preocupo com isso, né? Por conta de a gente ter tido aí momentos em que muitas vezes a tecnologia ela foi dada como um grande auxílio, né? Algumas pessoas tinham, né, um ponto de vista em que a tecnologia poderia substituir o professor, né? Então havia essa preocupação, nossa, o computador vai substituir o professor. Não é bem assim, né? A gente entende que o professor ele continua tendo seu ponto de importância, né, de grande importância, exatamente nessa mediação aí com relação ao uso da tecnologia, né? Então, o professor ele pode e deve utilizar a tecnologia em suas práticas, mas deve evitar processos onde se prima pela padronização de respostas em detrimento do raciocínio e argumento individualizado, né? É aquele momento em que o professor ele passa um tipo de avaliação em que ele só espera respostas padrão, né? Ele não permite ali com um tipo de resposta padrão. É claro, né, que existem questões que precisa ser padrão, como por exemplo uma questão matemática, né, que exige ali uma resposta específica, mas com as demais, né, ele pode estabelecer relações em que a resposta esperada do estudante é uma resposta argumentativa, né? É uma resposta em que ele leva em consideração a importância do raciocínio do estudante, né, e o argumento individualizado dele. E aí outro ponto crítico, né, que é o já utilizado por empresas que atendem seus clientes usando mensagens gravadas a partir de supostas dúvidas frequentes, né, que não possibilita ali um atendimento humanizado. E minha crítica aí é que a educação ela não pode tomar esse rumo, né? A educação ela tem que primar pelo atendimento ao estudante, pela melhoria da qualidade de trabalho do professor, né? E principalmente para a melhoria do relacionamento entre o professor e o estudante, né? E aí essa necessidade de humanização das relações tecnológicas, né? Muitas vezes a gente pensa na tecnologia como algo frio, né? Mas a gente tem que lembrar que quem manipula a tecnologia somos nós, seres humanos, né? Então a gente tem aí essa grande responsabilidade, né, como formadores aí, como professores, a grande responsabilidade de humanizar essas relações, né? John Dewey, né, afirmava em 1897: eu acredito finalmente que a educação deva ser concebida como uma construção contínua da experiência, né? Então, a cada momento a gente tem aí a educação sendo revista, sendo revisada, né? Sendo recolocada como algo importante que né? E essa reconstrução, ela sempre vai acontecer. Novos métodos, novas formas de ensino-aprendizagem, elas vão surgir e vão desaparecer, né? Cada qual com seu contexto, cada qual com a sua importância, cada qual com seus participantes. Bom, é irrelevante saber de tudo, mas torna-se necessário usar o máximo quando se sabe pouco, né? Então, assim, ninguém é obrigado a saber tudo, mas se você não se preocupar em saber um pouquinho mais do que o mínimo, você vai ter que usar sempre tudo que sabe. Então, esses aí são meus contatos e redes sociais. Essa apresentação ela estará disponível durante o evento, né? Tanto a apresentação quanto a gravação desse momento, dessa minha fala. Tá? Eu agradeço muito a participação de vocês e a atenção de vocês. Nós temos aí ao final também algumas referências do que eu trabalhei, né, nessa apresentação, que vai ficar disponível para vocês se aprofundarem mais com relação a este assunto de metodologias ativas e da humanização das relações tecnológicas. Muito obrigado e até um próximo evento.